Buen día a todos. La lectura del Santo Evangelio para el día de hoy se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 9 hasta el 13. Así está escrito. Passando Jesús de allí, viu a um homem chamado Mateo, que estava sentado al banco de los tributos públicos, e lhe dijo: Siga-me. E se levantou e le seguiu. E aconteceu que, estando ele sentado à la mesa de la casa, e aqui que muitos publicanos e pecadores que haviam venido se sentaram juntamente à la mesa com Jesus e seus discípulos. Quando vieron esto los fariseus, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es palabra de Dios. El texto base para hoy es el texto de San Mateo, donde miramos la escena de Jesús llamando a Mateo para ser su discípulo. Podremos mirar que es alrededor del mediodía. Jesús caminaba por la avenida principal de la ciudad de Cafarnaúm. Tiendas y puestos de alimentación estaban abiertos. Ambos los lados de la calle, el comercio estaba en pleno vigor. Alimentos, comida, artesanos ofrecían sus servicios. Barberos, aceiteros, sastres, alfareros, todos estavam allá, trabajando en aquella calle. En medio del mercado, lleno de personas, un publicano sentado detrás de una mesa que cobraba a los mercadores los impuestos exigidos por Herodes Antipas. Foi allí, exatamente allí donde Jesús se detuvo, en aquel puesto del recaudador de los impuestos, en el puesto de un publicano. Jesús se detuvo allí, mirando fijamente al publicano. Era un hombre serio, de rostro sombrío, con los ojos fijos en el recuento del dinero recaudado de las personas que tendrían sus comercios. Cuando el publicano se percató de la mirada de Jesús, Jesús se limitó a preguntarle: ¿Eres Mateo? Sí, respondió el publicano. Y Jesús simplesmente dijo a aquel publicano: Sigue-me. Inmediatamente, Mateo, el recaudador de los impuestos, se levantó, salió de su puesto y siguió a Jesús. Los recaudadores de impuestos en aquel tiempo eran una clase de gente considerada sin clase. Eram personas que estavam excluídos del culto en las sinagogas, apartados del convívio social, personas que eram rechazadas por la gente. Era considerada um pueblo muy malo e que todas as pessoas las despreciavam. Mateo não era uma exceção. Sofría en la piel el rechazo de toda la sociedad. Y Mateo, llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos. Surpreendido, todo el mundo lo estaba, incluindo el propio Mateo. Sin contentarse en su alegría, preparaba uma grande fiesta. E os invitados de Mateo, pues
como podia ser de outra maneira, eram gente de sua classe, muitas vezes rechazados por la sociedade e por los altos líderes de las sinagogas. E Mateus elabora uma grande festa. Publicanos, muitos de eles, e outro tipo de pessoas pecadoras de la cidade. Allí estava Mateus. E assim, como não esperar, Jesus e seus discípulos sentados em la mesma mesa, em aquela fiesta organizada por Mateus. E como não era já de se esperar, como mostra nosso texto, estando em aquela fiesta, vino os mestres de la sinagoga, mirando aquilo, como pode, e foram questionar a los discípulos de Jesus. E qual foi a pergunta? A pergunta foi: como pode o mestre de ustedes estar comendo, bebiendo com as pessoas desta índole rechazadas por la sociedade, pecadores, estão compartilhando? Como lo pode? E Jesus, ouvindo isto, ele mesmo responde a los líderes de las sinagogas. Jesus mira aqueles líderes e disse: los sanos não necessitam de médicos, e sim los doentes. E logo depois desta resposta de Jesus, vino a orientação àqueles líderes de las sinagogas. E Jesus disse àqueles líderes e escribas que se consideram justos e santos: memorize isto que vou lhe dizer e lo cantem como se fosse uma canção. Não he venido a chamar a los justos, sino a los pecadores. Misericórdia pido. E muitos podem se perguntar às vezes, agora, com o texto deste, mostrado por Mateus a nós outros: pastor, deve haver um erro. Como podemos estar reunidos em uma igreja e você disse que Jesus chamou a pecadores e festejou e estava sentado à mesa com os pecadores? Realmente há um erro aqui? Eu creio que não. Não há nenhuma similitude entre a história de Mateus e nossa história atualmente? Ou somos totalmente diferentes e distintos de ele? É certo que nós não somos recaudadores de impostos. Quizá nem queríamos serlo, sobretudo então aquele tempo de Mateus. Somos diferentes de ele e seus companheiros de trabalho? Muitas vezes sim, pois hoje em dia somos amas de casa, jubilados, professores, engenheiros, professoras, comerciantes, artesanos, metalúrgicos, jardineiros, médicos, enfermeiros e por ali. Muitas profissões que naquele tempo não teriam. Pero não somos iguais que Mateus? Nossas histórias de vida nem sequer se parecem? Há uma similitude muito grande entre a história de Mateus e a de nós outros, pois somos todos pecadores. Não há um homem em la faz de la terra que se salve disto. Somos todos pecadores. E como Mateus, nós também hemos sido chamados por Deus. Somos chamados por Deus não em meio em um mercado, como foi Mateus, sentado em la oficina del recaudador de impostos, pero cada um de nós foi chamado por Deus allí, em la pia bautismal. En el bautismo, Deus nos ha chamado, nos ha llenado com su Santo Espírito. En el bautismo recebimos o nome de Deus e estamos novamente em sua família. E Pablo confirma esta verdade quando disse: porque habéis recebido o Espírito de adopção, em base ao qual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. E continua dizendo: assim que já não sois estrangeiros nem peregrinos neste mundo, sino
conciudadanos de los santos y formáis partes de la familia de Dios. Por el bautismo somos acolhidos en la comunión de Dios Trino, somos recebidos en la iglesia. Aqui é interessante observar o sentido da palavra igreja no Novo Testamento. Desde o grego, eclesia, a igreja, quer dizer uma assembleia reunidas, pessoas que estão reunidas em grupo, em unidade, pessoas que são chamadas para sair, ou seja, salir de la incredulidade, del alejamento de Deus, para ser parte del pueblo de Deus, serem hijos de Deus. E esta é a igreja. Sermos uma assembleia, hijos de Deus, levando o evangelho a todo o mundo. E aqui está nossa igreja evangélica luterana de Los Andes. En este sentido, de novo tendremos mais similitudes que diferenças com Mateus, porque assim como ele foi chamado por Jesus, cada um de nós também foi chamado por Jesus. Estamos em la mesma família, somos parte de la mesma comunhão, la comunhão de los santos. E se hoje estamos em um domingo mais celebrando a ressurreição de Jesucristo, e nos reunimos em adoração em el chamado misericordioso de Cristo Jesus, é porque todos somos chamados por Cristo e sustenidos por Cristo em sua graça. Sem dúvida, hoje é um dia de celebração e de grande alegria, porque é um domingo, e cada domingo relembramos a maravilhosa ressurreição de Jesucristo, depois de haver se sacrificado em la cruz por nós, para com sua sangue lavar nossos pecados e conceder esta graça, este perdão a cada um de nós. E é este Cristo que nos chama para compartilhar a la mesa. Como naquela cena, Cristo sentado a la mesa, rodeado de pessoas excluídas da sociedade, consideradas pecadores por los líderes judíos de la época, los líderes de la sinagoga, pero Cristo estava allí, chamando los pecadores al arrependimiento, sendo el médico de los enfermos. E é este Cristo que continua com nós, nos chamando a la mesa. E já vês que, de novo, há mais similitude entre nós e Mateus, pois a mesa de Cristo Jesus nos é oferecida cada domingo. Ele está presente com seu corpo e sua sangue, nos dando o perdão de los pecados, a salvação, o fortalecimento de nossa fé. Novamente, Cristo se hace presente em la Santa Cena todos os domingos, chamando pecadores ao arrependimento, entregando seu sangue e seu corpo para nos dar o perdão. Seguramente Mateus teve muitos encontros como este ao largo da vida com Jesus. E cada um de nós temos a oportunidade de ter muitos encontros destes com Jesus também. Hasta agora, acá na localidade de Los Andes, 1 ano e 5 meses, que esta casa está aberta, oferecendo o melhor banquete a las pessoas, o corpo e o sangue de Cristo Jesus, para o perdão de los pecados, uma nova vida e a santificação en esta vida, hasta chegarmos a la vida eterna. E muitos se podem perguntar, e a pergunta de los fariseus perturba muita gente, e ela perdura também hasta os dias de hoje. Lamentavelmente, muitos han querido e nem han querido escuchar su chamado, a chamada de Jesus. Tal é o caso que os fariseus de nosso texto de hoje, que perguntaram a los discípulos, oír,
¿qué clase de maestro es este que tenéis, que come y hace banquetes con publicanos y pecadores? A ellos, como a muchos de otros que aún hoy nos hacen una pregunta parecida, Jesús mismo les da la respuesta. La respuesta que está en Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Los sanos no necesitan de médicos, pero los enfermos sí. Aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no holocaustos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y de hecho, Jesús no quiere y ni desea cerimonias externas y vacías. No quiere mirar personas que con sus obras se consideran santas. Jesús quiere el verdadero arrepentimiento. Un comportamiento hipócrita de santidad, esto Jesús no lo quiere. Lo que quiere Jesús es un corazón misericordioso de cada uno de nosotros. Un corazón que ha arrepentimiento, que ha el creer y el confiar en la misericordia de Dios, y que vivimos según esta misericordia, servindo a Dios y a nuestro prójimo. Jesús nos muestra que solo puede ser misericordioso aquella persona que ya ha probado de la misericordia de Dios e sabe quais são os resultados de ella em sua vida, como foi o caso de Mateo, e assim também como é o caso de cada um de nós, desde o bautismo hasta todo domingo estarmos reunidos em la mesa com Jesus em la Santa Cena. Então, seguramente, podremos celebrar no 1, 2, 20, 30, 50 anos de bendições, pero podremos celebrar a eternidade de bendição com Deus, pois tendremos empezados neste mundo a grande fiesta que nos lleva a la eternidade, que Cristo Jesús, nosso Senhor, nosso Salvador, está preparando em los cielos para cada um de nós. E é este Cristo que vem a este mundo e nos pergunta sempre, a cada dia, a cada domingo, como perguntou a Mateus: ¿Eres tu Mateo? A pergunta de Jesus. Sí, respondeu o publicano. E Jesus invita, então sigue-me. Esta pergunta de Jesus sigue na sociedade de hoje. ¿Eres tu Pablo? Jesus disse, sigue-me. Eres tu Elizabeth? Sigue-me. Eres tu Giovanni? Sigue-me. Eres tu Carmen? Sigue-me. Eres tu Melanie? Sigue-me. Esta é a invitação de Jesus. Jesus invita a cada um de vocês sempre a celebrar a grande fiesta del perdão, vida e salvação que Ele obtuvo em la Páscoa por nós com sua grande ressurreição. E é esta festa que celebramos hasta chegarmos à la vida perfeita em la eternidade. E é isto que lo pedimos e lo agradecemos em oração e vida en este mundo, llevando este evangelho del perdão, vida e salvação a toda a sociedade. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesucristo, que sobrepassa todo o entendimento humano, vos bendiga e vos guarde hoje e sempre. Amém.